Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de cropped com franjas. A seguir, eu vou passar a lista de materiais, mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e receber dicas e aulas exclusivas como essa toda semana. Ative o sininho e se você gostar da aula, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para trabalhar o cropped, eu vou usar um novelo do fio Verano, um novelo do fio Charme para a base, lembrando que esses fios são opcionais, conforme eu passo para vocês durante a aula. Uso também um novelo do fio Encanto, agulha para crochê número 3,5, adesivo instantâneo para colagem das franjas e para selar o encanto, base de unha transparente. Bom, pessoal, esses são os materiais e agora podemos dar início à aula de hoje. Inicio o cropped fazendo um cordão com 81 correntinhas. Esse tamanho é um tamanho opcional no início. Vamos centralizar 10 pontos e dividir em partes iguais, para o lado direito e para o lado esquerdo, conforme eu vou mostrar para vocês durante a aula. Então, eu posso fazer 100 correntinhas, eu posso fazer 90 correntinhas, centralizo 10 pontos e o resto, a quantidade de pontos que sobra, tirando esses 10 centrais, eu divido em partes iguais para um lado e para o outro. Aqui no meu caso, eu fico com 10 na parte central e 35 de cada lado. Pulo 2 correntinhas, na terceira, eu começo a trabalhar em meio ponto. Eu vou trabalhar em meio ponto alto por 5 carreiras, 80 pontos no total. Pulo as 2 correntinhas, laçada na agulha. Para quem ainda não faz o meio ponto alto, eu trabalho como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu fecho essas 3 laçadas de uma única vez. Laçadinha na agulha, busco a laçada, tenho as 3 laçadinhas, busco a laçada e passo por dentro das 3. Trabalhando com o Verano e o Charme ao mesmo tempo. Lembrando que você pode mudar o fio, de repente você tem o fio em casa, quer trabalhar só com o fio Charme, só com o fio Verano, quero trabalhar com o fio Anne, você pode trabalhar com o fio que você queira, o Barroco 4, e seja ele o tex que for, só que sempre centralizando os 10 pontos e dividindo o restante. Eu também passo para vocês as medidas, porque de acordo com as medidas fica mais fácil a substituição do fio. Bem, agora eu trabalho então até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu volto para mostrar para vocês como dou continuidade nas carreiras e depois vamos trabalhar até completar 5 carreiras trabalhadas em meio ponto alto. Já percorri toda a carreira, tenho os 80 pontos, viro o meu trabalho. Inicio a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto, busco a laçada, fecho como um ponto baixo e faço uma correntinha. E agora, novamente, trabalho um meio ponto para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Dessa forma, eu trabalho em carreiras de vai e volta, até completar as 5 carreiras no total.
Já finalizei as 5 carreiras, e tanto de um lado quanto do outro, eu tenho o total de 35 pontos. Aqui na parte central, 10 pontos, contando de um marcador ao outro. Por que eu coloquei esse marcador de um lado e o outro marcador do outro? Justamente para centralizar esses 10 pontos, trabalhando em meio ponto até chegar um ponto antes, né, do marcador. Depois trabalho em ponto baixíssimo até o outro marcador e novamente em meio ponto até chegar ao final da carreira. Isso em carreiras de vai e vem até atingir o tamanho necessário na altura do cropped. Com isso, essa parte ela fica mais baixa e aqui daremos o formato arredondado que precisamos para a modelagem da peça. Virei a carreira, trabalhei os 35 pontos. Chegando aqui no marcador, eu tiro o marcador e faço o primeiro ponto baixíssimo. Se você tiver dificuldade para visualizar os pontos ou para manter uma padronização mais certinha, você pode voltar o marcador em cada primeiro e último ponto baixíssimo. Percorro fazendo os 10 pontos. Percorri, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto o marcador. E volto a trabalhar a partir do próximo ponto, fazendo um meio ponto para cada ponto de base. Até o finalzinho da carreira. Chegando ao final da carreira, eu viro meu trabalho, volto trabalhando os 35 pontos. Chegando no marcador, eu volto a trabalhar 10 pontos em ponto baixíssimo e o restante da carreira, os outros 35 pontos, trabalho em meio ponto alto. Então, 35 meio ponto alto, 10 em baixíssimo, 35 em meio ponto alto. Eu vou passar a medida de um marcador ao outro, porque isso possibilita você trabalhar com outro fio, como eu já dei a sugestão no início. Então, aqui eu tenho 5,5 centímetros. Ah, posso fazer 5 centímetros em ponto baixíssimo? Pode fazer 6, pode. Então, aproximadamente 3 dedos de um marcador ao outro, só para que possamos ter essa parte central definindo a modelagem da peça. Agora, eu vou adiantar o meu, depois eu volto mostrando para vocês essa parte e dando continuidade. Continuei trabalhando os 35 pontos trabalhados em meio ponto de um lado, 35 do outro e os 10 baixíssimos na parte central. Essa altura ainda não é a altura total, porque eu ainda tenho toda a parte do acabamento para trabalhar, mas eu já vou passar aqui os centímetros do meu, para que, no caso, vocês possam ter uma base e também a questão da troca de fio. Se vocês estiverem trabalhando com fio diferente do meu, então, dá essa diferença, é só trabalhar mais carreiras para atingir mais ou menos o mesmo tamanho. Eu tenho no total 13 centímetros até agora. Depois que eu atingir esse tamanho,
eu vou fazer a carreira de acabamento na parte de cima, que é a carreira já em ponto altos, para colocação do fio em canto depois. E como carreira final, eu trabalho de uma única vez, fazendo o acabamento em volta de toda a base, fazendo as alças e já deixando essa parte toda finalizada, só para depois aplicarmos as franjas. Então, viro o meu trabalho e já inicio fazendo essa carreira que serve como base para a colocação do encanto que eu falei para vocês. Então, passo a agulha no primeiro ponto, fecho como um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntes. Laçada na agulha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto. E sigo trabalhando dessa forma, uma correntinha, um ponto alto e pulando um de base, até chegar aqui próximo ao marcador. Nessa parte aqui dos baixíssimos, eu volto para passar de um lado para o outro e dar continuidade à carreira. Chegando aqui no final, eu fiz um ponto bem em cima do ponto do marcador, então, se você estiver trabalhando com centímetros, você pode ter o espaço aqui de uma correntinha ou não, para chegar nesse último ponto em meio ponto. Não tem problema, você não precisa ter número exato aqui, porque essa carreira é só para preenchimento. Faço um ponto alto no último meio ponto, 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui deixando 1, 2, 3, 4 pontos de um lado, faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo e ficam sobrando os 4 pontos baixíssimos do outro. 4 de um lado, 4 do outro. Faço 1, 2, 3 correntinhas e venho sobre o ponto que está o marcador. Uma correntinha e a partir do próximo eu começo a mesma sequência de pontos que eu fiz aqui desse lado. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. Até chegar ao final da carreira. Já cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer a carreira realmente de acabamento, onde eu faço a tirinha de amarrar depois fechando a parte de trás e toda a volta da peça. Eu inicio, venho aqui sobre o primeiro ponto alto e fecho com um ponto baixo. E trabalho um ponto baixo no espaço de correntes, um ponto baixo sobre o ponto alto, um no espaço da corrente e um sobre o ponto alto. Sigo fazendo esse acabamento até chegar aqui no primeiro dos 2 pontos baixos, onde vamos sair com a alça central. Uma alça, finalizo, depois a outra. Fiz 3 pontos baixos sobre as 3 correntinhas, faço um baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo dos 2, nessa parte central. E agora, começo a trabalhar a tira de amarrar, onde vou fazer aqui cerca de 80, 90 centímetros de correntinha. Eu trabalho
os centímetros, 80, 85, 90, faço aí a mesma quantidade de centímetros em uma e depois em outra. Depois que eu trabalhar esses 80 centímetros, aqui no meu vou fazer 80, eu vou voltar trabalhando em ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Então, depois que eu finalizo aqui mais ou menos os 80 centímetros, eu deixo ele retinho, sem esticar, eu deixo ele só sobre uma bancada, como aqui, e neço. E depois volto para trabalhar com vocês essa parte dos baixíssimos e depois faremos a outra alça no próximo ponto baixo, repetindo o mesmo processo que fizemos nessa primeira. Cheguei ao final do cordão, já trabalhei os 80 centímetros e agora eu pulo a primeira corrente e a partir da segunda faço um ponto baixíssimo para cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão de correntinhas. Fica uma alça bem resistente e fica bem fininha, como estamos usando bastante nas peças de verão. Quando eu chegar aqui na última correntinha, fazendo o baixíssimo, eu já venho com um ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto baixo, levanto os 80 centímetros de correntinha e volto novamente fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. Chegando aqui no final, venho com 3 pontos baixos aqui no espaço das 3 correntinhas, como eu fiz desse lado, e depois começo tudo novamente como eu fiz na primeira parte, preenchendo com os pontos baixos, um ponto baixo sobre o ponto alto e um ponto baixo na correntinha, até chegar aqui ao final, onde eu volto para mostrar essa parte pronta e depois trabalharmos a parte do acabamento em volta de toda a base. Essa última parte do acabamento inclui o passa-cordão aqui nas laterais. Já trabalhei a primeira alça, a segunda no cordão, que vamos amarrar passando pelo pescoço, e depois nas laterais da base da peça. Agora, eu vou justamente fazer essa lateral, porque depois da segunda alça, eu segui trabalhando os pontos baixos até chegar ao final da carreira. Agora, descendo a lateral, aqui no início eu faço 1, 2, 3 correntinhas. E venho aqui no primeiro ponto da primeira carreira que eu tenho trabalhada na lateral, depois da carreira da abertura. Então, prendi um ponto baixo e eu vou seguir trabalhando em pontos baixos. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um marcador de pontos para colocar aqui bem na parte central, ou seja, eu vou trabalhar na metade, aqui bem no meio, ó. Então, dobro, ele está aqui dessa forma. Eu já tenho a primeira abertura para passagem do cordão. E agora, eu vou fazer a marcação da segunda. Então, dobrei aqui, vejo bem o centro da lateral e passo um marcador de pontos. Olha lá, ele fica bem ali na metade da lateral. Agora, eu sigo trabalhando até restar um ponto para chegar nesse marcador. E como eu trabalho? Fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui da lateral.
só para fazer o acabamento. E depois, a abertura, a segunda abertura para passagem do cordão. Teremos 3 aberturas para passagem do cordão. Uma que já fizemos aqui no início, outra na parte central, onde eu acabei de colocar o marcador, e outra lá na parte de baixo. Eu vou fazer isso tanto de um lado quanto do outro. Então, olha só. Aqui já chegando no marcador, um pontinho antes, faço 1, 2, 3 correntinhas. Pulo esse ponto, pulo o ponto que está o marcador, um depois e no próximo, um ponto baixo. Então, pulei os 3 pontinhos, um antes, o do marcador e um depois do marcador, fiz as 3 correntinhas e agora trabalho. Até chegar lá no final. Os 3 últimos pontinhos eu não faço e vou trabalhar as 3 correntinhas prendendo no último ponto com um ponto baixo. Então, vou chegar até na parte de baixo, trabalhando em pontos baixos, como eu fiz aqui nessa primeira parte. Depois, trabalho a última abertura para passagem do cordão, trabalho a parte de baixo, um ponto baixo para cada, e depois subo a lateral da mesma forma que estou trabalhando aqui nessa primeira. Faço a abertura aqui na parte de baixo, um ponto baixo para cada, a abertura central na lateral, um ponto para cada e a abertura aqui na parte de cima. Depois, finalizo a carreira de acabamento com um ponto baixíssimo. Dessa forma, se você não quiser colocar as franjas no cropped, já temos ele prontinho, já pode ser usado, porque ele já tem o acabamento pronto. Caso você queira colocar as franjas, como eu vou fazer aqui depois da carreira de acabamento, é só acrescentar seguindo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês a seguir. Finalizei a carreira de acabamento, já deixei o fio pré-arrematado na parte de trás, porque depois no final eu também quero dar a dica de como eu faço o arremate, como que eu selo tanto o fio encanto quanto o fio verano. Aqui vocês podem ver que eu já tenho as franjas, eu já cortei um pouco de encanto, que faremos a colocação aqui na parte de cima. Para isso, é bem simples, você vai pegar uma medida, eu no caso aqui vou cortar com 30 centímetros, eu tenho aqui um papelão, onde eu vou passar várias vezes o fio e depois eu corto. Eu passo várias vezes mesmo, porque eu vou usar bastante franjinhas ao longo da peça, mas só para mostrar para vocês como eu corto, porque assim fica bem mais prático do que você cortar um por um medindo. Então, você já tem uma medida de base, um papelão, um pedacinho de MDF, um livro, qualquer coisa que você possa usar como base de corte para ter praticamente ali o mesmo tamanho, já que depois de colocadas as franjas, vamos aparar e selar o fio. Bem, para colocação também é bem simples. Eu deixei aqui ao longo de toda a base
o ponto alto e a correntinha já para ter esse espaço e o apoio para colocar as franjas. A minha, eu vou colocar da seguinte forma. A minha franja, como eu disse, tem cerca de 40 centímetros o fio, dobrado ao meio, cerca de 20 centímetros. E eu vou pegar aqui, ó, passo a agulha. Aqui é o primeiro, então eu não pego, porque é aquela partezinha onde temos a abertura para colocar o cordão depois, para passagem do cordão. Então, eu venho, passo a agulha, busco o fio, eu vou colocar de 2 em 2, que ficam 4 pontinhas, porque eu dobrei ao meio. Passo por dentro, ó, formo uma laçada, e depois dessa laçada, eu passo as pontinhas todas por dentro. E deixo aqui. Deixo aqui, mas já eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um processo de selamento aqui. E venho novamente, mais 2 fiozinhos, dobro ao meio. E venho novamente no mesmo. Um pouquinho mais pra cima, já que eu tenho espaço pra isso. E passei novamente a franjinha. Então, já tenho aqui, ó, ela vai ficar dessa forma. Eu vou colocar os cordões de 2 em 2, aqui o fio de 2 em 2, e passando 2 vezes pelo espaço. Pego novamente, dobro, passo a agulha por baixo do próximo ponto alto, busco o fio que já está dobradinho, formo a laçada e depois que eu formei a laçada, eu passo todos os fiozinhos por dentro. Repito isso sempre 2 vezes. E eu vou repetir até chegar lá do outro lado. Então, ele fica bem completinho. Eu vou em todos os pontos altos colocar a franjinha. Para selar o fio, em cada ponto alto, depois que eu termino a aplicação, a colocação das 2 franjas, eu faço o seguinte, eu uso o adesivo instantâneo. Gente, aqui não é para colar, é só para selar. Então, é assim, só para encostar a pontinha, não precisa cair ali nenhuma gota, ó, é só a selagem mesmo. Selei, aqui ele não escorrega o fio, então fica sempre na mesma posição. Coloco a outra, coloquei as 2, venho, selo o fio da mesma forma. Como o nome diz, ele é instantâneo, então seca na hora. Olha lá, ó, já coloquei aqui, selei, coloco a outra. Geralmente, eu sempre coloco as 2 e aí faço a selagem do fio como eu fiz aqui. E vou colocando até preencher, chegando aqui nessa parte. Quando eu chegar aqui, eu volto, porque aqui eu tenho esse espaço, só que eu também preciso ter franjas. Então, eu volto para fazer essa parte. Aqui, eu repito da mesma forma, como eu já coloquei aqui no final, para vocês verem, até chegar assim, ó, ali no final, onde teremos franja por toda a base. Chegando aqui na parte central, eu já coloquei os fios da franja no último ponto alto e fica esse espaço que foi o espaço que fizemos a ligação para trabalhar as alças. Então, o que eu faço? Eu vou passar a agulha aqui por baixo dos pontos baixos, ó, mais ou menos no centro, eu nem preciso contar ali certinho. Pego 2 fios, passo aqui por baixo do ponto, forma a laçada e daquela mesma forma.
Então, já fiquei com uma franja aqui nessa parte. Depois que eu coloquei a franja aqui, eu venho sobre os pontos baixos, eu tenho os 2 pontos baixos que eu prendi aqui a parte da alça. Venho em um ponto baixo, pego 2 fiozinhos. E coloco uma franjinha. Depois, eu venho no outro ponto baixo, repito o mesmo processo. Passo por baixo do ponto, coloco a franja. Aqui nessa parte onde eu tenho a ligação das alças, nessa parte em pontos baixos, da mesma forma, venho aqui mais ou menos no centro e coloco os 2 fiozinhos, igual eu fiz aqui desse lado. Então, eu fico com 4 franjas nessa parte, nos pontos baixos, aqui nessa parte central, nos pontos baixos, embaixo da alça, e aqui nos pontos baixos. O restante da carreira, tudo igual, já fizemos desse lado. Coloco 2 franjas em cada ponto alto. Já terminei a colocação das franjas em toda a base. E agora, eu vou passar algumas dicas para vocês. O acabamento, aqui as franjas, como amarramos 2 camadas e cortamos manualmente, sempre fica assim, ó, algumas maiores que as outras. Então, eu coloco em cima de uma mesa, uma bancada, arrumo, deixo bem certinha. Pego a tesoura, venho e corto bem retinha. Depois de cortar, a dica, ele não vai desfiar, só que ele fica com esse comecinho aqui, ó, que o fio não está completamente selado. Então, eu aplico sempre base de unha transparente. Então, eu coloco alguma coisa para proteger a superfície e só passo como se eu estivesse passando na unha mesmo, nas pontinhas, ó, e ele sela por completo o fio. Dessa forma, não corre o risco de desfiar, nem de ficar aquela pontinha ali mais abertinha, dessa forma aqui. Então, fica bem seladinho. E dessa forma, eu já vou ter a peça com a franja finalizada. A parte de trás. Então, eu tenho aqui, ó, a frente, olha só como que ficou depois da colocação da franja na parte central e lá até o final. Eu tenho a minha alça. E ela vai sair aqui na frente, ó, dessa forma. Então, fica bem legal no corpo. Na parte de trás, depois que eu passei ali pelo pescoço, eu venho com a minha alça e eu vou passar lá no passa-cordão, ó, de um lado, do outro. É bem simples aqui, fizemos 3 passa-cordões e eu venho cruzando. Dessa forma, o tamanho se ajusta. Então, você não precisa se preocupar muito. Ah, será que vai dar diferença de 1, 2 centímetros, mais ou menos? Não, por quê? Aqui você, ó, ajusta. Então, quero ele mais próximo, a pessoa é mais magrinha, então ele fica mais ajustadinho. Ai, a pessoa usa M ou, de repente, tem as costas mais largas, não tem problema, ele ajusta conforme o tamanho da pessoa. Fica bem prático, principalmente para quem faz para vender. Prontinho, aqui eu amarro da forma que eu queira
E ele fica com esse cruzado bem bonito nas costas. Frente. Olha só que bacana, fica bem bonito mesmo no corpo. Aqui na parte central, como temos esse ajuste que ficou franzido, modela super bem nessa parte do busto e fica uma peça bem diferente e, como vocês viram, bem prática de ser confeccionada. Dessa forma, eu finalizo a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!